No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Entre os dias 9 e 21 de abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou o pagamento de 107 milhões de reais em precatórios, beneficiando mais de 8 mil credores em todo o estado. Mas o que são precatórios? Saiba mais sobre o assunto com o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. Em homenagem ao Dia do Trabalho, conheça uma empresa especializada na confecção de uniformes profissionais no quadro Pequena Notável. As datas comemorativas costumam ser sinônimo de correria para grande parte dos empreendedores. Acompanhe as dicas dadas pelo professor Fernando de Almeida Santos para se planejar com antecedência e desfrutar dos benefícios. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o relator da Lei Geral da Copa, deputado federal Vicente Cândido. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entre os dias 9 e 21 de abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou o pagamento de 107 milhões de reais em precatórios, beneficiando mais de 8 mil credores em todo o estado. Mas o que são precatórios? Precatório, na verdade, é um título executivo judicial decorrente de uma condenação da Fazenda Pública e de suas autarquias. Ele tem esse nome diferenciado porque ele segue uma regra, ele é distinto dos outros títulos, como um cheque, como uma letra de câmbio, enfim. E ele segue uma ordem de pagamento que é uma ordem cronológica. Como ele é pago? Ele deve obedecer tanto essa ordem cronológica, como ele deve também obedecer às regras entabuladas pela Emenda Constitucional 62, que introduziu uma série de diferenciais de forma de julgamento, forma de pagamento, forma de compensação, dívidas que o contribuinte, beneficiário desse crédito, o autor da ação, tem com a Fazenda, isso deve ser compensado antes desse pagamento. Os precatórios poderão ser utilizados para pagamento de tributos? Eles podem ser utilizados para pagamento de tributos, desde que haja uma lei que permita esse pagamento, essa compensação, porque a modalidade de pagamento com precatório nada mais é que devo para a Fazenda um valor e a Fazenda deve para mim um outro valor. Então a gente faz um encontro dessas dívidas e faz essa quitação. Só que para fazer essa compensação deve existir uma legislação própria que regulamente essa situação. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma legislação nesse sentido, Santa Catarina teve uma lei nesse sentido que atendeu, que aceitou, na verdade, compensações nesse sentido, a União Federal tem uma lei nesse sentido e alguns municípios. Então, como funciona? Se você tem um precatório federal, você compensa com tributos federais, os estaduais com os estados correspondentes e os municipais também, com os municípios correspondentes. Os precatórios poderão ser usados para garantir ações de execução fiscal? A ordem de preferência de pagamento ou de penhora, ela inicia com dinheiro. O artigo 655, ele fala que o dinheiro está em primeiro lugar. O precatório e títulos públicos, ele está em nono lugar. O STJ editou uma súmula, a súmula 406, que permite que a Fazenda rejeite a substituição de penhora por precatório. Infelizmente, é um golpe duro contra o contribuinte, mas infelizmente a Fazenda Pública ela pode não aceitar a substituição da penhora por título precatório. Já uma execução inicial, uma execução que não existe ainda uma penhora, caso o contribuinte não tenha outros meios, outros bens para fazer essa garantia, o precatório poderá ser aceito. Não tem nada que obste essa possibilidade. Caso o empresário decida adquirir um precatório, ele precisa estar atento e tomar alguns cuidados essenciais.
Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Há 40 anos no mercado, esta confecção é especialista na produção de uniformes profissionais, desde os mais tradicionais até os mais modernos. E nós trabalhamos principalmente com a linha profissional. Nós atendemos desde a linha do lar, residencial, até empresas, passando por condomínios, hotéis, bancos, administradoras, esse tipo de coisa. Bom, isso daí começou com a minha avó. Ela fazia bordado, no caso na época para a polícia militar. E meu pai e meu tio, os filhos dela, começaram com uma loja pequenininha, exatamente aqui onde nós estamos, na rua João Teodoro. E ela foi crescendo, o mercado foi aumentando. E hoje nós estamos com 3 lojas aí, as 3 lojas dentro dessa linha mesmo de linha de uniformes profissionais. Hoje a empresa conta com uma extensa cartela de clientes em todo o país. Nós vendemos para o Brasil inteiro, não exportamos ainda, a gente tem essa ideia, mas no momento ainda não. Nós vendemos para o Brasil inteiro, nós entregamos via Sedex, entregamos via transportadora, mas já teremos o Brasil inteiro, mas 70%, 80% ainda é São Paulo e Grande São Paulo. Além de possuírem 3 lojas, a empresa investiu no sistema de televendas. Nós temos um televendas que fica uma pessoa, né? Que no caso nós recebemos muito por telefone e também muitos pedidos de solicitação de orçamento por e-mail, que fica uma pessoa respondendo e nos casos mais complexos liga para o cliente. Quando a gente recebe o telefonema, a gente tenta atender da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. E como eu falei, despachamos via Sedex, via transportadora. Isso daí nós temos uma equipe na verdade, são 3 pessoas que estão lá só para atender o televendas. Através da dedicação e muito trabalho, esta empresa vem conquistando o seu espaço neste mercado tão concorrido. As datas comemorativas costumam ser sinônimo de correria para grande parte dos empreendedores. Muita calma, o empresário que se planeja com antecedência poderá ter diversos benefícios. É necessário se antecipar, com certeza, principalmente se tiver ampliação da empresa e investimento de ativo fixo, que é o investimento mais pesado e de maior risco. Logo, um planejamento de fluxo de caixa, um planejamento para poder prever, inclusive questões tributárias, é algo muito relevante. A possibilidade do que eu comprei, da matéria-prima que eu vou utilizar, se tornar obsoleta, ela é grande, principalmente as áreas de tecnologia. Então, se antecipar é perigoso. Eu posso, por exemplo, inclusive, às vezes, optar por comprar um imóvel, alugar um imóvel, pensar em fazer um estoque, acreditando que eu estou tomando os cuidados devidos para um bom planejamento e, na verdade, eu estou comprometendo todo o meu fluxo de caixa com um investimento que, às vezes, eu poderia fazer futuramente. O ideal é se antecipar em relação ao planejamento e às suas variáveis. O que eu devo fazer é comprar menos, porque o meu estoque tem um custo muito grande de manutenção, de controle de segurança, controle de perecibilidade, porque se os meus produtos ficarem vencidos é um custo muito alto, controle de limpeza, enfim, se eu compro menos, eu consigo ter uma compra mais planejada e melhor para atender o meu cliente.
Com as dicas dadas pelo professor Fernando de Almeida Santos, você poderá se planejar, produzir com calma e sair lucrando com as datas comemorativas. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Vicente Cândido da Silva. E hoje nós vamos tratar de assuntos extremamente polêmicos. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente, Cury, estava com saudade aqui do teu programa. Conseguimos acertar a agenda. Muito obrigado pela oportunidade. Não, obrigado por estar conosco. O prazer é nosso. Mas, como você é testemunha nas vezes passadas, a gente só trata de assunto polêmico. Nada mais polêmico hoje anda lá em Brasília do que o caso do Cachoeira. Afinal de contas, vai ter CPI, não vai? Qual a sua avaliação? Olha, se fosse pela vontade do Congresso, não teria, porque é uma bela confusão. Mas perdemos o controle, vai ter que ter, a sociedade está clamando, a mídia, é inevitável. Agora, eu diria para você, né, tem um dilema que dizem que CPI, você sabe como começa e não sabe como termina. Essa é tão complexa que nem como começa a gente está sabendo dizer. Então, vai ter que ter uma CPI hoje necessária. O Congresso, acho que só vai discutir isso até as eleições. Vamos votar o Código Florestal nos próximos dias. E depois, praticamente, vai ser a CPI até as eleições. Ela já está determinada para 180 dias, então ultrapassa aí o calendário eleitoral. E acho que talvez pela primeira vez na história do Congresso Nacional nós vamos ter eleição com CPI funcionando no Congresso. E por aí você imagina os ânimos como deverão estar nesse processo. Ou seja, será uma CPI que será usada, inclusive, com fins políticos. A CPI sempre tem fins políticos, né? Sempre, aliás, a CPI é muito boa, Cury, para a execração pública, né? A CPI ela tem uma deficiência na investigação, né? Até porque parlamentar, como não se contém muito, ele vai fazer uma diligência amanhã, já anuncia hoje no Jornal Nacional, no teu programa aqui. Então ela tem um pouco aí de deficiência nas investigações, mas em termos de prestar conta para a sociedade e execração pública, ela tem muita eficiência. Mas é um instrumento que tem, né, que tem poder judiciário, que tem poder de polícia, que quebra sigilo bancário. Então, se bem conduzido, se conduzido com imparcialidade, se tiver ali um primeiro time, e nós estamos trabalhando para isso, ela vai fazer o papel constitucional dela e tem que fazer. E espero que seja bem feito e que seja com isenção. Bem, o projeto de lei 1572, ou seja, o novo Código Comercial, me parece que o senhor é o autor desse projeto, que é um novo Código Comercial que, se aprovado e quando não aprovado, passará a reger todas as relações comerciais existentes no país. Exatamente, Cury. O nosso Código Comercial data de 1850 e ele está aos pedaços, né? Os primeiros 300 artigos foi para o Código Civil, no direito de empresas, o resto é praticamente direito marítimo e que não se aplica nada daquilo de 150 anos para agora. E nós ficamos aí meio capenga, o direito comercial muito rebaixado dentro do ramo jurídico brasileiro. O Brasil hoje é a sexta economia do mundo, está globalizado, nós temos aqui economia de primeiro mundo, relações comerciais de primeiro mundo e precisa modernizar, precisa trazer para dentro do arcabouço jurídico brasileiro, por exemplo, a regulamentação do comércio eletrônico. Aliás, uma matéria da tua área aqui, que acho que você pode contribuir muito dentro desse debate do Código Comercial, é a relação da pequena empresa com os grandes grupos econômicos. Você sabe que a Lei Geral da Pequena Empresa, que você batalhou muito para que aprovasse no Congresso Nacional, ela trata da relação com o poder público, na questão tributária, simplificação dos tributos, acesso às compras públicas, mas ela não tratou da relação comercial de a tua empresa, por exemplo, vendendo para Vale do Rio Doce, para Petrobras. Você sabe como é que é o massacre econômico dessas questões. E dentro do Código Comercial nós estamos tratando isso e com muita ênfase. Estaremos lá. Vamos contar muito com a tua ajuda, com a tua participação, né, para que aquelas empresas que geram simplesmente 66% dos empregos no Brasil tenham vez e voz e sejam protegidas, né, dentro da relação empresa-empresas. Né? Claro. Hoje o Código Comercial já está com 670 artigos
e a projeção é que atinja quantos artigos? A primeira versão, Cury, tinha 1.108 artigos, mas aí teve um clamor aí do mercado, do setor empresarial, retiramos de lá de dentro a lei das SAs, por exemplo, que é uma lei boa, uma lei moderna, em que PS 676 é uma lei moderna, né, bastante atualizada. Tiramos mais alguns livros, mas tem apelo para voltar, por exemplo, nós temos que reescrever o capítulo do direito marítimo, que, aliás, o Brasil está voltando a produzir, a comercializar. Nossas transações comerciais vão chegar a 500 bilhões de dólares aí nos próximos anos. Então, isso vai ser um livro reescrito com muito mais artigo do que tem hoje. Por exemplo, o direito agrário, que lá tem apenas 2 artigos, nós vamos escrever um livro sobre isso, isso é simplesmente 10% do PIB. E questão da alimentação, do agronegócio, além de ser 10% do PIB, ele é 90% do nosso saldo da balança comercial. O Brasil é uma esperança para o mundo, para alimentar o mundo. Então, isso não pode ficar à margem do Estado brasileiro. Então, nós queremos focar muito o debate em cima disso e escrever um livro bem escrito. Talvez volte aí para uns 900 artigos o projeto final. Bem, vamos falar um pouquinho da Lei Geral da Copa, porque, afinal de contas, o Brasil é um país do futebol também. Não só, mas também. E você foi um dos importantes players dentro desse cenário, foi o relator da Lei Geral da Copa. Então, eu tive o prazer de ser escolhido pela minha bancada e confirmado pelo presidente da Casa. Fui relator desse projeto importante, acho que foi o projeto mais polêmico dos últimos meses na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal. Vou fazer um depoimento no Senado Federal nos próximos dias sobre a Lei Geral da Copa. Acho que foi um grande aprendizado, Cury. Nós começamos a preparar o Brasil para os grandes eventos. Não só a Lei Geral da Copa, mas até 2017 o Brasil terá um grande evento por ano. Copa das Confederações, Copa do Mundo, Copa das Américas 2015, Olimpíadas 2016, Paralimpíadas 2017, assim vai. E as grandes feiras internacionais que a gente precisa atrair novamente para o Brasil. Ali tem um capítulo inteiro de inovação, de proteção de marcas. Tivemos uma conquista muito grande das questões sociais dentro do projeto. Para você ter ideia, incorporei um projeto do presidente Lula dentro da Lei Geral da Copa, que é uma indenização e uma pensão para os heróis das Copas de 58, 62 e 70. Sim, esfolamos a FIFA no bom sentido, conseguimos ingressos para os trabalhadores dos estádios, para os índios, para os deficientes físicos, graciosamente. Conseguimos da FIFA ingressos para trocar por armas de fogo, por uma campanha por um mundo sem arma. Conseguimos da FIFA meia entrada para os estudantes e para os idosos. Foi um grande aprendizado. Acho que o Brasil está preparado para fazer uma boa Copa do Mundo, com a preocupação do Lula, que eu fui conversar com ele outro dia. Falei, olha, eu estou preocupado com o timinho do Mano, então precisamos cuidar da seleção para não fazer vexame dentro de campo. Mas o resto, o Brasil sabe fazer grandes eventos, é o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, de Recife, de Salvador, é a Parada Gay aqui em São Paulo. Quem faz todos esses grandes eventos vai fazer a Copa do Mundo também. Certamente é um espetáculo e o Brasil sabe fazer festa. Bom, na verdade, foi dentro desse grande aprendizado, não só para o Congresso, mas eu acho que para o país como um todo, numa relação daquilo que se imaginava que era o esporte puro, né, para aquilo que não é o esporte puro, mas é a relação comercial, é a relação financeira, é o esporte, a alegria e a diversão. Ou seja, as outras facetas que, quando se falava em FIFA, ninguém imaginava, quer dizer, da sociedade, né, das pessoas comuns, o que era a FIFA. Exatamente. E esse susto? Como é que foi de uma forma geral? Não susto porque, como parlamentar, você estava preparado. Eu concordo contigo. Acho que no começo esse fantasma estava muito maior, né? Foi um susto para o Congresso, para a mídia, mas nós fomos destrinchando isso durante 5 meses e percebeu que, né, dá para domar bem esse elefante, né? Que nós estamos muito próximos disso. A contribuição do Brasil para a construção da FIFA é enorme, né? Que seria da FIFA sem o futebol brasileiro? A gente percebeu que tem o business por trás disso. A Copa do Mundo arrecada 3 bilhões e meio de dólares. Vai custar 3 bilhões, vão dar 500 milhões de lucro. Em torno de tudo isso tem um mercado, né? Tem um PIB, né, que se produz. Eu acho que é isso que o Brasil começou a dar fé, né? E o Congresso assimilou muito bem. No começo tinham vários fantasmas, né, de debate, que estava ferindo a soberania nacional, que aquilo era um absurdo, que a FIFA vem e impõe. A gente foi, no debate, conseguindo desmontar isso e mostrar que
é um evento do povo brasileiro, um evento do mundo, né? Um congressamento do mundo naquele período ali e que tenha todo mundo a ganhar. E vamos, a partir de agora, construir o legado do esporte para o Brasil. Nós não queremos que o legado seja apenas estádio, seja apenas infraestrutura, mas que seja um programa educacional escolar dentro das escolas, que seja o fortalecimento econômico dos nossos clubes, que a gente inverta o fluxo, né? Ao invés de exportar jogadores, que a gente passa a trazer os nossos jogadores de volta. Que o futebol seja realmente esse instrumento, né? Além de ser um patrimônio nacional, que seja esse instrumento de integração, de geração de riqueza, distribuição de renda, e que seja cada vez mais, né, aquilo que o povo brasileiro gosta muito, que é prestigiar os nossos atletas. Eu acho que o Brasil será um outro país, Curi, depois da Copa do Mundo 2014. Sem dúvida. Qual a sua análise desse outro país depois da Copa do Mundo 2014? Ou seja, esse legado, esse investimento que está se trazendo para a sociedade, não só o aspecto econômico, mas o aspecto social. Qual a sua avaliação? A valorização do esporte na vida das pessoas, na tua vida pessoal, na saúde do corpo, da mente, na integração social. Ou seja, aquilo que o Brasil demorou para acordar. Nunca se debateu tanto esporte. Não há dinheiro que pague isso. Não tem valor. Não há dinheiro que pague. Não tem valor. Isso é imensurável. Em termos do ponto de vista da autoestima do povo, do projeto de nação. Já fui em Cuba umas 15 vezes na minha vida. Já tive lá, inclusive, levei o nosso Dr. Sócrates, a Paula, junto com o Lula. Fomos lá visitar o Instituto de Desporto de Cuba. Você pega a declaração daqueles atletas, a participação, a rigidez ali, a disciplina para disputar uma Olimpíada, você vê que está dentro do sangue, do coração, né, a bandeira do país, as cores do país, o sangue daquele povo, e assim também é no Brasil. Eu acho que o Brasil não discutia esporte, Curi. A primeira lei aqui, por exemplo, na capital de São Paulo, foi de minha autoria. A cidade de São Paulo, em que pese tenha tido, na gestão da Luísa, você acompanhou bem, eu lembro de você participando das rodas dos debates, naquela gestão, em 53 vereadores, a Câmara de São Paulo tinham 8 vereadores oriundos do esporte. Você lembra Jorei Soares, Walter Abrão, Zé Maria, Mário Américo, Birubiru. E nem por isso a cidade de São Paulo ficou dotada de políticas públicas naquela ocasião para promover o esporte. Ou seja, o Brasil assim, não tinha sensibilidade para discutir a importância disso na vida das pessoas. Hoje não, hoje se debate esporte pelo Brasil afora. O Brasil está preocupado com isso. Quanto vale isso em termos de projeto de nação, de saúde das pessoas? Aliás, a ONU tem um estudo muito importante que ela fez no ano de 2000, chamado Desenvolvimento do Milênio, que mostra ali que cada dólar investido no esporte, você economiza 3,2 dólares na saúde. Ou seja, até brincava muito com o Walter Feldman aqui, que foi secretário de esporte aqui do município, dizendo que ele era o chefe da Secretaria de Saúde, da saúde e a Secretaria da Doença. Claro. Né? Tá certo? Claro. Ali que você vai prevenir, que você vai diminuir custos, que você vai trabalhar a saúde perfeita das pessoas. Né? Então, acho que o Brasil, depois de 2014, vai ser um outro Brasil, não só nessa matéria, mas, sobretudo, na área do turismo. Você sabe que em que pés nós temos 190 milhões de habitantes, é um país de natureza bela, de gastronomia invejável, né, de futebol, música. Nós só recebemos 5 milhões de turistas por ano aqui. A nossa balança comercial nessa matéria é deficitária em 14 bilhões de dólares. Você pega Portugal, que tem 11 milhões e meio de habitantes, tamanho da cidade de São Paulo, recebe 13 milhões de turistas por ano. Então, se a gente usar esses eventos todos, para daqui 10 anos, a gente dobrar o número de turistas estrangeiros aqui no Brasil, nós estamos criando uma outra modalidade econômica. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas existe um desafio que eu quero colocar para o seu encerramento, que é como é que nós vamos fazer para o Brasil vencer essa Copa aqui, para ser a alegria geral de todos nós? Eu acho que tem talentos, eu acho que o Mano ainda não acertou ali ter um time central, né? Tem talentos para isso, eu acho que é possível, tem aí algumas esperanças, certamente o Neymar é um deles. Você precisa ter um time bom com os 3 craques, o Brasil consegue fazer isso até 2014. Vamos acreditar na raça também do povo brasileiro. Claro. E toda vez que o Brasil vai desacreditado para a Copa, ele vira campeão. Então vamos acreditar. E além de tudo, Deus é brasileiro. É verdade. Deputado Vicente Cândido, nós queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!